Muito bem, estamos praticamente a acabar aquilo que pretendíamos dizer sobre CSS. É evidente que, tal como qualquer outra tecnologia, muito ficará sempre por dizer. Certamente alguns aspectos do CSS terão escapado, na maior parte dos casos, eventualmente até pela sua própria importância ou pela própria frequência com que são utilizados, mas eu não queria deixar de terminar esta lista de vídeos sem falar sobre os Title Selectors, ou isto é, a possibilidade que nós temos de atribuir estilos CSS a determinados elementos através dos seus atributos. Ora, isto parece muito complexo, mas na prática vão ver que é relativamente simples de perceber. Vamos imaginar que temos aqui, então, na nossa página, na nossa estrutura HTML, vamos ter aqui 3 parágrafos. Este é o texto do parágrafo 1. Ok, vamos aqui fechar o P e agora vamos copiar e vamos criar 3 parágrafos, parágrafo 2 e parágrafo 3. Ora, evidentemente que cá vamos ter então os nossos parágrafos. Já vimos e já sabemos como fazer para, por exemplo, alterar a cor dos parágrafos, simplesmente colocando aqui color, red, e o que vai acontecer é que todos os parágrafos vão ser afetados por esta implementação CSS. Ora, muito bem. Já vimos também que nós podíamos utilizar, e eu estou aqui a recapitular algumas coisas, podíamos utilizar, por exemplo, pClass igual a teste, por exemplo, e neste caso, se eu utilizar aqui, em vez de p, colocar ponto teste, o que vai acontecer é que apenas o primeiro parágrafo é alterado. Eu posso utilizar também por id, isto é, id igual a teste, ok? E para vermos que isto se verifica, reparem aqui, em vez de utilizar o ponto teste, vou utilizar o cardinal teste e o color vai passar para green. E, portanto, cá está o verde. Muito bem. Recapitulamos então todas estas formas de chegar ao mesmo objetivo. No entanto, eu agora vou atribuir aqui, por exemplo, title. Title igual a teste. Vamos aqui, ora, vamos colocar assim, primeiro teste, ok? O título o atributo title deste parágrafo P vai se chamar primeiro teste, ok? Vamos aqui retirar esta implementação e vamos testar a nossa página e tudo está a funcionar normal. Ora, como é que eu posso também chegar a este parágrafo através dos seus atributos? Neste caso posso fazê-lo da seguinte forma, utilizando um Title Selector. E para utilizar um Title Selector, eu vou abrir o parênteses reto e vou colocar aqui qual é o atributo que eu quero afetar. Eu vou colocar Title. E agora vou dizer que eu quero aqui o color blue. Ora, o que vai acontecer neste caso é que quando eu executar ou refrescar a minha página, o que vai acontecer é que todos os elementos que contêm o atributo title definido na sua tag de abertura vão ser afetados pela minha instrução CSS. E, portanto, neste caso eu tenho aqui um parágrafo que tem o atributo title definido. Então vamos aqui refrescar e cá está o parágrafo aqui com a cor azul. Ora, se nós atribuirmos também um title, só que desta vez vamos colocar aqui terceiro teste, ok? Reparem que é o title, é o mesmo atributo com um nome diferente. Ainda assim nós temos aqui title e color blue. Reparem o que é que vai acontecer, tudo gravado. Ora, o terceiro parágrafo também é afetado. Ora, como é que eu posso então pormenorizar através do Title Selector? Como é que eu posso pormenorizar qual é o parágrafo que eu quero alterar? Vamos, por exemplo, dizer que eu só quero alterar este parágrafo. Então, neste caso, aqui no title eu vou colocar igual a terceiro teste, okay? E vou colocar aqui as aspas. Agora reparem, cá está, apenas o terceiro parágrafo é alterado. Eu chamo a atenção para o seguinte, se eu não tivesse a utilizar aqui um título com espaços entre as palavras, evidentemente que eu não tinha necessidade de utilizar as aspas. Neste caso, eu utilizo as aspas para que o sistema se certifique que é este título. Portanto, neste caso só foi alterado ou afetado
o elemento HTML cujo título está definido como terceiro teste. Ok? Portanto, é este que aqui está. Ok, muito bem. No entanto, há ainda uma outra hipótese, que é a seguinte, e se repararem, eu aqui fiz propositadamente, coloquei aqui primeiro espaço teste e depois terceiro espaço teste. Ora, isto vai-me permitir que eu utilize aqui uma pequena nuance, que é o facto de eu poder atingir múltiplos valores dentro do mesmo atributo. Isto é, eu tenho o atributo title, mas quero que não seja só o terceiro teste, mas seja também, por exemplo, o primeiro teste atingido. Ora, eu posso fazê-lo da seguinte forma, vou aqui limpar tudo isto, eu posso inclusive deixar aqui as aspas, não há problema nenhum, mas vou colocar antes do sinal de igual o sinal do til, ok? E isto vai-me dizer aqui ao title para ele me ir buscar qualquer texto que tenha um espaço anterior e que depois termine com a palavra teste, ok? E portanto nós temos aqui primeiro teste, terceiro teste, o que quer dizer que isto está gravado. Quando eu for a atualizar, eu vou aqui alterar para red, o que vai acontecer é que estes dois parágrafos vão ser atualizados com o CSS. Cá está, então, esta exemplificação. Reparem que se eu retirar daqui o til, nenhum deles vai ser afetado, uma vez que nenhum deles tem o atributo title exclusivamente a dizer teste. Então, se eu utilizar o til, e para fazer, neste caso, o til, temos que pressionar a tecla do til e depois carregar no espaço para o til aparecer, gravar e então, cá temos então o nosso resultado final, ok? Genericamente, em relação a CSS, haveria muito mais a dizer, e eu vou apresentar aqui uma razão para finalizar esta lista de vídeos, uma razão para a qual nós não estamos a estudar exatamente tudo aquilo que o CSS nos permite fazer. Em primeiro lugar, estivemos a estudar CSS nas suas versões 1 e 2. Existe já aí em voga o CSS 3, que certamente iremos ter a ocasião de falar numa outra lista de vídeos. E um outro aspecto que nós não exploramos com o CSS foi o styling de forms, isto é, o HTML tem um elemento que é o form, que por sua vez pode englobar lá dentro outro tipo de elementos, que é, como é o caso de elementos para input, elementos para ou botões submit, por exemplo, que essa tag form permite-nos então preenchimento de formulários, por exemplo. Ora, existem aspectos relacionados com a formatação de CSS das próprias forms, ok? E, portanto, é muito natural que, quando estivermos a estudar, por exemplo, JavaScript, que é uma das linguagens mais utilizadas para controlar e validar os dados que são introduzidos nas forms, é muito natural que, se estivermos a utilizar CSS nessa altura para dar um aspecto visual mais interessante às nossas forms, voltemos a falar em CSS, mas desta feita encaixado dentro desse contexto, ok? Portanto, uma das últimas informações que eu queria deixar aqui era simplesmente a seguinte: se necessitarem de uma área de referência muito interessante para terem acesso a todas estas características e muito mais, facilmente poderão encontrar a vossa informação em www.w3schools.com e depois clicando aqui em Learn CSS. E como podem reparar, existem aqui quase na mesma ordem dos assuntos em que nós abordamos, praticamente na mesma ordem, como fazer o styling backgrounds, como fazer o styling text, o fonts, os links e por aí fora. Há depois ainda também aqui o CSS Reference, que vos vai levar aqui do lado esquerdo à apresentação das diferentes propriedades, ou das vastíssimas propriedades que o CSS nos oferece. Aquelas que têm um triângulo são expandíveis e, portanto, o Transition tem também o Transition Property, Transition Duration, portanto, isto terá a ver com animações, o Target também, Name, New, Position, e, portanto, reparem que há aqui muitas tags que nós nem sequer falámos. No entanto, esta é uma fonte de informação extremamente concisa, que vocês podem consultar de forma completamente gratuita, não necessita de qualquer espécie de registro, e tem aqui um aspecto muito interessante. Por exemplo, Styling Backgrounds. Nós podemos chegar simplesmente aqui, ver qual é o exemplo e depois colocar aqui o Try It Yourself. E quando clicam no Try It Yourself, o que aparece basicamente é o seguinte:
uma estrutura muito básica de um ficheiro HTML do lado esquerdo e a possibilidade de vocês editarem os valores. E, portanto, neste caso, se eu colocar aqui red, reparem que eu posso escrever, e quando clicar aqui em Click and Edit and Click Me, automaticamente deste lado eu vou ter o resultado das minhas alterações. Reparem, cá está o red. E, portanto, este é um ambiente de testes e de aprendizagem, ou de consolidação, neste caso das aprendizagens, extremamente interessante. E como veem, tem por aqui todo o tipo de informação sobre como repetir as imagens e por aí fora. É evidente que não vão encontrar aqui também nenhuma solução para cada caso, ok? Cada caso poderá ter a sua própria análise, a sua própria forma de implementação e, portanto, caberá ao programador web decidir de que melhor forma usar o CSS. Obrigado por terem assistido a estes vídeos. Vamos nos encontrar mais certamente noutras listas de vídeos a falar sobre linguagens para programação web. Até lá, então.